RFI Convida. Elcio Ramalho. O assunto de hoje do RFI Convida é o direito às vacinas. Nós vamos conversar com o psiquiatra franco-brasileiro Carlos Parada, nosso entrevistado de hoje. Muito bom dia, Carlos. Bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Rádio França Internacional. Carlos Parada, você publicou no jornal francês Le Monde um artigo no qual defende que as vacinas de combate à Covid-19 sejam um bem comum e que, excepcionalmente, não sejam respeitados os prazos de proteção das patentes dessas vacinas. Primeiramente, Carlos, o que te motivou a fazer esse apelo? Olha, me parecia uma ideia no ar, que todo mundo tinha e que faltava só explicitar. E me parecia tão absurda a situação atual que eu resolvi escrever esse artigo. E como eu sou muito interessado por toda essa parte de história da ciência, saiu essa tribuna que o Le Monde aceitou na hora. Agora, você disse que o monopólio industrial é perigoso e injusto, esse monopólio, né, dos direitos dessas vacinas. Por quê, Carlos? Olha, esse monopólio, quer dizer, deixar na mão de algumas empresas só a produção das vacinas para o mundo inteiro, ele é perigoso porque, primeiro, a gente perde muito tempo. E segundo, porque não vai vacinar todo mundo com esse sistema. Muito tempo porque eles não conseguem produzir. E, além do mais, como fica caro, não vai poder vacinar o mundo inteiro e rápido. E ele é injusto porque ele cria uma hierarquia entre as pessoas, quem pode, quem não pode, quem passa primeiro, os ricos primeiro, os pobres depois, quem tem seguro e quem não tem. E essa injustiça, numa crise dessa, mundial, não é possível, né? Agora, tem um período, tem um prazo, na verdade, né, com relação a esse direito de patentes, quando os laboratórios, na pesquisa, né, chegam a um determinado tipo de medicamento, no caso da vacina, né, tem um direito de comercialização, um período, né, para aprovação e um período também para comercialização específica, né, de quem a produz, Sim. que em torno de 20 anos, mais ou menos, né, e você quer que esse prazo, então, seja completamente ignorado, esse direito de patentes com esse período longo, então, Carlos? Isso. As patentes, em geral, levam 20 anos. Uma empresa pode usar essa patente durante 20 anos e depois ela se torna um bem público, um bem comum. E aí se passa a chamar genérico. Todo mundo pode fabricar aquela molécula patenteada. Isso, normalmente, na crise excepcional que nós estamos atravessando, esperar 20 anos é um absurdo. Vale lembrar que essas patentes, a imensa maioria das patentes, todas mesmo, foram compradas. Não foram as empresas que hoje vendem que produziram essas moléculas. Não são nem moléculas, é biotecnologia, que foram compradas de pequenas empresas e hoje especulam. Esse sistema ele deve ser mudado e pode ser alterado. Existem mecanismos legais. O próprio o presidente Macron francês, em maio, anunciou que ia tornar isso um bem público. Não tem nada de tão absurdo no que eu estou falando. Agora, um dos argumentos, justamente, Carlos Parada, é que muito se investe, né, bilhões se investem em relação a essas pesquisas e isso justificaria, né, de certa forma, esse direito da comercialização, né? Isso para você tem que ser revisto no caso específico da Covid-19? Olha, esse não é um argumento, isso é uma hipótese teórica. Eu pergunto para cada um quanto a Moderna, quanto a Pfizer, quanto a AstraZeneca investiu e quanto eles estão cobrando e quanto eles estão ganhando. Quem puder me responder isso pode me argumentar do que você está falando. Além disso, deixa eu lhe dizer, essas patentes foram compradas. E elas foram financiadas com o dinheiro público. 40 bilhões de euros foram investidos pela Europa e Estados Unidos no desenvolvimento dessas vacinas. 40 bilhões de euros em incentivo, empréstimos e pré-compra. Isso é praticamente um bem público. A vacina Moderna, por exemplo, foi
integralmente financiada, do desenvolvimento até as pesquisas ulteriores, as pesquisas clínicas e a produção 100% financiada pelo governo americano. Isso você pode ver em qualquer relatório da Assembleia Nacional Francesa, em outros lugares, 100%. Esse argumento de que eles investiram e agora está certo eles ganharem, é abstrato, completamente abstrato, ideológico. Agora, no caso, Carlos, você disse então de iniciativas, eventualmente você citou o presidente francês Emmanuel Macron, e você, inclusive, no seu artigo, você lembra que na época da AIDS, por exemplo, o Brasil e a Índia conseguiram então uma quebra de patentes para permitir um tratamento com medicamento genérico, né? Uhum. No caso da AIDS. E você defende talvez que seja feito mais ou menos, né? Seja adotado o mesmo princípio. Você vê algum país, algum grupo de países que possam levar adiante esse tipo de pressão para que torne-se então a vacina um bem comum? Olha, espero que sim, mas em outubro de 2020, a Índia e a África do Sul levaram à Organização Mundial do Comércio um pedido para para deixar as patentes abertas, com mais 90 países atrás. Os países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, União Europeia e o Brasil, votaram contra. Então, existem países que pediram e foram negados, né? O que é dramático não é só que tenha sido negado, é que ninguém na época ouviu falar disso. Por que você acha, então, que não avançou, não está avançando? E também a sua opinião em relação à postura do Brasil, né, que foi um pouco contra o que historicamente sempre defendeu? É inexplicável, né? Quem deve explicar isso é o governo brasileiro, não eu. Uhum. Na história do Brasil, a produção de remédios nacionais para o bem da população na verdade, quase gloriosa, né? O Brasil é um exemplo na reação de tratamento da AIDS, graças a essas quebras ou ameaça de quebra de patente. Agora, no caso, assim, quais países, né? Você comentou que são os países mais ricos, né, que se beneficiam, né, dessa questão da comercialização. De onde poderia surgir um movimento para reverter e para realmente fazer com que essa vacinação atinja, né, de maneira igual ou menos desigual, né, todos os continentes, Carlos? Eu não sei lhe dizer de que país virá, mas sem uma pressão popular, seja em que país for, isso não vai acontecer. Essa crise do Covid, essa pandemia, fez de nós seres passivos que esperam a proteção do Estado e dos governos que decidem. O que eu gostaria, o que eu sonho, é que hoje, os jovens principalmente, entendam que eles podem também decidir e podem mudar o destino da história. Depende deles que isso seja uma realidade. É importante você entender que essa crise não vai acabar amanhã, não vai acabar daqui 2 meses. Isso vai durar e vai matar muita gente, e de um modo imprevisível. Como é que nós vamos reagir o dia em que o vírus mutar e começar a matar crianças e jovens? Nós vamos esperar 20 anos para cada patente? Novas vacinas vão ser necessárias. É importante entender isso. Novos tratamentos, novos testes vão a cada vez ter patentes e um preço altíssimo. Até quando nós vamos ficar no sistema atual de pagar caro laboratórios subvencionados? Carlos, um outro argumento, usado inclusive por alguns especialistas em propriedade industrial, diz respeito ao fato de que não adiantaria quebrar patentes ou permitir licença compulsória, como se diz de maneira um pouco mais técnica, se não houver capacidade de produção nos países. Isso em função das questões logísticas, dificuldade de produção também. Você acha que é um argumento que justifica não avançar nessa ideia dessa quebra de patentes?
Olha, eu não sou especialista de indústria farmacêutica no mundo inteiro, mas seguramente que existem mais indústrias disponíveis a produzir vacina no mundo inteiro do que apenas meia dúzia de indústrias atuais. O governo francês hoje pediu para a Sanofi, que é uma indústria francesa grande, produzir em julho, daqui 6 meses, as vacinas. Isso já poderia ter sido feito há muito tempo e sem que seja só um pedido. Como dizem alguns hoje na França, se as indústrias não quiserem fazer, nós vamos ter que requisitar indústrias. Eles não dizem que nós estamos num período de guerra. Na França, nacionalizou-se a Renault, não que eu pense que tenha sido nacionalizado. A Renault foi nacionalizada na França no pós-guerra para fazer automóveis. Hoje, para fazer remédios, nós somos incapazes de fazer com que as indústrias do mundo inteiro produzam. Existe muita capacidade de produção muito maior do que só a Pfizer, a Moderna e as outras. Muito maior. Esse argumento, eu acho, é claro que dá para ponderar, mas ele é falacioso. Que me digam que a gente vai demorar mais dando a patente para todo mundo do que deixando a patente na mão de 3 ou 5 por um preço altíssimo. Não tem lógica. Você, inclusive, no começo do seu artigo, você fala que é uma situação excepcional que precisa de um remédio excepcional, né? É uma situação excepcional, então, no caso, ou essa pandemia veio para mostrar e para rearticular um pouco dessa relação da sociedade com as próprias indústrias que produzem medicamentos e que trabalham com esses Essa pandemia, ela é um revelador de uma estrutura injusta, né? E do que está acontecendo hoje com os bens intelectuais, né? Com a propriedade intelectual. Ela não criou essa situação, mas é uma lupa de algo que estava já acontecendo há anos, né? Que é a propriedade intelectual de remédios e o justo acesso aos remédios. No entanto, a situação é excepcional. E que se tenha uma reação excepcional para a situação que nós estamos vivendo hoje, não me parece absurdo. Você já viu uma crise planetária, sanitária desse tamanho? Nunca nenhum de nós viu. Quanto tempo nós vamos aguentar isso? Quanto tempo nós vamos dizer, não, mas tem a propriedade intelectual, não, mas coitado das empresas, mais 1, 2, 3 anos, é inviável. Carlos Parada, você comentou então dessa mobilização estimulada pela África do Sul e a Índia na Organização Mundial do Comércio, mas por outro lado não avança politicamente, e também você comentou de uma certa pressão popular que é preciso haver, que teria que vir daí, né? Você enxerga em algum lugar ou de alguma sociedade uma pressão que possa crescer, que possa vir a fazer com que a vacina seja esse bem comum que você defende? Olha, o artigo que eu publiquei no jornal Le Monde teve muita reação de pessoas dizendo como se fosse um óbvio a dizer e a pensar, como se todo mundo pensasse, mas não ousasse dizer ou concretizar. Eu não sei, eu não posso te ler o futuro, mas o que eu acredito é que essa crise vai demorar muito. E a gente pode chegar num movimento de desespero e de ódio das pessoas, e que aí as exigências vão mudar. Mas hoje, não existe, acho, um movimento popular levando essa causa. Existem grandes petições, artigos, muita gente tem falado a favor disso, né? Existe uma petição de 150 personalidades do mundo inteiro, dos quais 25 prêmios Nobel, que pedem isso, dizem a vacina é um bem comum. Não é uma ideia obscura, né? Mas sem pressão, sem que os governantes sintam que o povo, a população pede isso, eu acho que eles nunca vão fazer. Eu digo sempre assim, a saúde é um direito do povo, da população, é um direito de cada um. A saúde é um bem comum e a nossa saúde é um dever dos que nos governam.
O RFI Convida de hoje recebeu o psiquiatra franco-brasileiro Carlos Parada. Muito obrigado, Carlos, pela entrevista à RFI.